Boa noite, queridos alunos. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula dessa etapa. Eu acho que já faz 6 meses, né, que a gente está aqui em aula. Já faz isso tudo. De Já. 3 a 6, não faz? Eu fiquei pensando, isso começou no começo do ano ou foi há 3 meses, que eu já perdi a noção do tempo? Começou porque eu estava no carnaval, em janeiro já tinha, eu estava na luta para conseguir botar na agenda. Ah, então já faz 5 meses, pelo menos. Ah, Ótimo. E eu gosto dessa sensação, tá? De encerramento, de não, de ter um começo, meio e fim, porque às vezes quando dá uma continuidade total, dá um desânimo. Então é bom a gente dividir em etapas, sabe? Isso faz a nossa mente se sentir mais motivada. Por isso que a gente está chegando na última aula hoje. Claro que para a gente ficar junto, eu vou inventar outras coisas, né? Porque eu quero sempre que a gente continue interagindo. Isso é muito importante, isso super me motiva, né? Porque eu fico aqui estudando, estudando, estudando e guardando conhecimento. Então, são formas da gente ir repassando esse conhecimento. Boa noite, Zê. Seja Boa noite, bem-vinda. Hoje ela não está obrigada. dirigindo. Hã? Hoje Não, ela, hoje ela não está dirigindo. Vamos lá. A proposta de hoje é. Deixa eu abrir aqui a minha. Hoje eu vou fazer diferente, tá? A proposta de hoje é a gente escrever no quadro, como se a gente estivesse no quadro na sala de aula. Hoje eu não trouxe slide, não. Normalmente a gente faz, né, com os slides. Hoje a ideia vai ser outra. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Isso, já montei aqui uma pequena tabela. Ainda bem que o nosso analista financeiro está aqui hoje para nos ajudar nessa ideia. É assim mesmo que chama? Ou não? Tem outro nome, Armando? sim. Que nome? Como? Qual foi o nome? Eu não escutei. Analista financeiro. Também. Também, né? Um monte de coisas aí. Vários nomes. Ótimo. Então vamos lá. Hoje a ideia é o seguinte: eu vou trazer aqui o que eu estudo, né? Lembra que tudo que eu falo não é invenção da minha cabeça, não. Tudo que eu falo foi algum lugar que eu estudei, algum livro, alguma coisa que eu trouxe de outra pessoa, e aí eu vou destrinchando o conhecimento, né? A gente vai falando sobre ele. Sandro chegou. Falou no dinheiro, chegou o dono do dinheiro. Falando em dinheiro, ele, cheguei. Boa noite, Sandro. Boa noite. Bem-vindo. Estamos começando agora, tá? Obrigado. Muito bem. Ótimo. Então vamos lá. Hoje o que eu vou trazer tem a ver com o livro Como Ficar Rico Sem Culpa, Sem Desculpas e Sem Enrolação. E ele fala de investimento. Então ele traz uma tabela bem básica para a gente refletir sobre ela. Investir, né? Ele fala sobre pesquisar fundos, escolher os investimentos certos, alcançar os objetivos para enriquecer. E a gente vai trocar figurinhas sobre o que como é que a gente vive esse investimento. A gente vai trazer as ideias do que cada um vive. Ah, conheço esse investimento, gosto desse, esse daqui está com tanto por cento ao ano. Essa é a ideia, que a gente vá começando a desenvolver essa parte. Então, vamos falar de investimento. E quanto a gente precisa colocar mensalmente
Ione chegou para atingir o objetivo que se queira. No caso aqui, a liberdade financeira, a renda que você tem todos os meses sem precisar trabalhar por aquele dinheiro. É tudo que todo mundo quer, né? Esse é o grande objetivo. Então, aqui vai ser em 5 anos. Vamos pensar aqui em 5 anos, quanto vai dar. Ione chegou? Estão vendo ela? Tava. Oi, Cheguei. Ione, boa Oi, noite, olá, bem-vinda. boa noite, Começamos obrigada. agora. Tá bom, graças a Deus. Ótimo. Então vamos lá. A ideia é o seguinte: vou trazer a tabela que o livro traz, tá? O sistema é alimentado pelo dinheiro que você coloca nos investimentos, e isso significa que a força do sistema financeiro vai depender do quanto você poupa. Cada real que você investe hoje valerá muito mais amanhã, graças aos maravilhosos juros compostos. Então, é o seguinte: quando a gente investe R$ 100 todos os meses, durante 5 anos, a gente vai ter um total de 7.347 reais ao fim desses 5 anos. E aqui, esse cálculo, ele fala sempre calculando o investimento mensal com retorno anual de 8%. 8% ao ano. Todo o cálculo que eu vou fazer aqui é nesses 8%. Mas a gente sabe que os investimentos vão variar, né? Mas vamos fazer esse por baixo, só para a gente ter uma noção. Porque quando eu vi essa tabela, eu fiquei animada. Gente, que legal! Consegui ver o processo acontecer e ter uma ideia de como ele se dá. Então, eu não tenho muito para investir. R$ 100. R$ 100 é aquele que você vai se pagar, que não tem desculpa nenhuma, que você vai dizer, não, peraí, eu preciso melhorar aqui os meus investimentos. Então, é o mínimo que a gente precisa investir para começar a ter essa liberdade financeira que a gente quer. Então, a gente vai estudar aqui a longo prazo mesmo. Vamos lá. Certo. Se eu investir, aí você diz, poxa, posso investir mais, né? R$ 100 tá de boa, mas posso investir 500. 500 no mês. Todo mês. Então, durante 5 anos também, quanto é que vai ter? 36.738 reais. Para dar uma alegria, né? Claro, não mexendo nesse dinheiro, mantendo ele lá e reinvestindo todo mês, todo mês, todo mês, sem falhar. Beleza, Qual eu que, já. Alguém quer falar? qual que é esse investimento? Olha, então, aí é que tá, né? Eu basicamente sei que um CDB pré-fixado Tá. paga em torno disso. É aquele que você vai botar lá 5 anos, 10 anos, vários anos. E vai colocando mais. E vai colocando mais. Tesouro Selic também é um. É isso, vê. A gente tem que ir estudando mais a respeito dos investimentos, porque aí a gente vai trocando essas figurinhas de, ó, estou investindo em tal banco desse jeito, e assim, tá funcionando, e paga tanto por cento. A gente vai chegar nesses níveis aí, né? Todo o nosso trabalho está sendo preparado para que a gente vá
subindo de nível, essa é a ideia. Subindo de categoria. Eu também quero chegar nesse ponto em que a gente vai trocar figurinhas sobre tipos de investimento que a gente vai gostar de viver. Que, com menos risco, porque eu sou investidora muito, é, como é que chama? Conservador. Conservadora. Conservadora. Isso, eu já fui mais arrojada e já perdi dinheiro. Aí eu não gostei. Não gostei, não achei legal, investi mal, mas tem que passar por isso, né, para poder entender o processo. Então, Tem muito cada um vai cuidado, viu? sentindo, né, como é que funciona. O quê? Tem que ter muito cuidado, porque tem um termo que a gente chama no mercado que os assessores eles espredam muito o cliente. O que é isso? É fazer investimentos não de acordo com o perfil do cliente, sim com a remuneração dele. Então, por vezes, você tem recomendações que não estão alinhadas ao perfil, e aí acontece do cliente perder dinheiro mesmo. Isso. Por isso que a primeira coisa é a gente saber nosso perfil, né? Todo banco, quando a gente começa, a corretora pergunta, faz várias perguntas para analisar como é esse perfil. O que é que você quer? E também vai depender da idade, porque quanto mais jovem você é, mais você pode se arriscar. É. Mas quanto mais velho você vai ficando, é melhor que você aposte mais, segundo eu Eles nem leio. fizeram muita pergunta para mim, viu? Hum? Acho que foi em função da idade. As É, Não, perguntas que a média são 7 perguntas. só o é, quê? A média são 7 perguntas, tem poucas perguntas mesmo. Isso. Aí tu descobriste teu perfil, Zé? o conservador, porque não tem. Mas eu nem precisei responder muita coisa, já foi rápido. Isso, é prático. Só para a Ô, gente ter uma Geise, ideia, né, de que caminho vai. tem uma questão também das fintechs, né? Ter cuidado com fintech. Nem todo mundo que diz que é banco. Sim, Investir em bancos sólidos, bancos que sejam realmente bancos. isso. Para não acontecer o que aconteceu com o Banco Will, que era uma fintech. Então vamos falar dos bancos que a gente investe. Por exemplo, os que eu conheço. Sofisa, Nubank, É uma fintech. que mais? O de Armando é qual Armando teu? Santander. Qual? Santander. Santander. E Né? os bancos comuns, né? Banco do Brasil e tal. Mercado Pago é banco. Quer dizer, é fintech, aliás. O que, Sandro? Mercado Pago, Nubank, entre outros, PicPay, tem muitos, mas são fintechs. São instituições financeiras, não são bancos de verdade. É como se fosse um banco, é um banco virtual, na verdade, que não tem como é que se diz, um lugar físico. Não é um banco, ele não é considerado como um banco ainda. Uhum. Tinha o Modal Mais, eu tinha conta também, não tenho mais. Eu vou mudando também. Vamos lá, próximo. Já entendi o processo, já estou gostando, já estou tirando da minha renda aí R$ 1.000 todos os meses. É o dinheiro que eu me pago antes. Olha que maravilha. Já estou me empolgando. Aí, durante 5 anos, eu vou ter 73.476 reais. Então, é um dinheiro que eu não vou contar com ele. Vou deixá-lo lá. Vou manter lá, porque essa nossa ideia aqui é sempre de longo prazo. A gente viu os 5 anos, né? Agora vamos ver além. Vamos fazer uma conta com 10 anos. Então, eu invisto 100 todos os meses. Vamos usar a mesma porcentagem, 8%.
Em 10 anos, eu investindo 100, eu vou ter 18.294. Se eu investir 500, em 10 anos, eu vou ter 91.473. E 1.182.946. Está ficando mais interessante o nosso quadro? Não vai dando uma alegria dizer, caramba, então quer dizer que se eu investir R$ 1.000 nos próximos 10 anos, eu vou ter 182.946 guardados. Ótimo. Quero mais. Muito legal. Então, a gente vai observar isso em 25 anos. Se eu investir 100, vamos fazer a ideia, né, de que vai estar com 8% também ao ano. É só para a gente começar a acostumar a nossa mente com essa ideia de trabalho de investimento a longo prazo, usando o tempo a nosso favor. Então, investindo 100 durante 25 anos, vamos ter 95, 102. 500 durante 25 anos, 475. Por isso que a gente deveria saber disso, sei lá, com 20 anos de idade. Fico pensando, se eu tivesse essa mentalidade com 20 anos de idade, 20 anos depois, como era que ia estar a minha vida financeira hoje? Mas não, eu não entendia nada disso, nem pensava sobre isso. Gastava mais do que ganhava. Mas tudo bem, faz parte, né? Mas eu não deixo isso acontecer, né? Meus sobrinhos, eu já vou. Quando é aniversário dos meus sobrinhos, eu dou dinheiro. Tipo assim, vou dar presente. Aí eu dou R$ 100. Aí eu pergunto: quanto você vai guardar e quanto você vai gastar e com o quê? Eu aproveito aquele momento para dar uma aulinha de educação financeira. Então eu digo a eles: você tem de R$ 100, você tem que guardar pelo menos 30. E 70 você pode gastar, mas você vai gastar com o quê? O que é que você quer? Pense direitinho. O que você quer é quanto? Aí, às vezes, eles querem uma coisa que é mais caro. Aí eu vou dizendo: olha, então, vamos juntar dinheiro, vamos fazer assim, vamos, sabe, aprender a lidar com o dinheiro, a usar e multiplicar e guardar. Eu tô E nessa quando fase quiser aí. uma coisa, de ensinar o teu filho, né, Armando? Toda semana eu dou R$ 20 aí. Aí Hum. na carteira dele já tem uns dinheiro lá e tem. Ele tem uma conta, né, desde que ele nasceu. E também tem a história do cofrinho, né? É, o cofrinho, minha mãe que dá mais dinheiro a ele. Mas assim, a questão de mostrar para ele quanto é as coisas que ele quer, entendeu? É muito interessante. Porque a gente chega na loja, às vezes só compra o brinquedo. A gente já diz para ele, ó, papai, esse aqui é R$ 60. Você só tem 40, a gente vai juntar e tal. Semana que vem você compra. É muito interessante isso, porque ele vai vendo também, sabendo do dinheiro, sabendo que existe. Eu estou curtindo bastante esse processo. Uhum. O que a gente não teve, né? A gente Ah, pode dar o que a gente não teve. Então, para a gente fechar esse raciocínio, em 25 anos, guardando R$ 1.000 todos os meses, a gente tem quase 1.000.000. 951.026 reais. Então, aqui já está perto da liberdade financeira. Dependendo de quanto você gasta todo mês.
Então, para complementar esses cálculos, vou trazer aqui uma ideia que eu vi recentemente e que eu ainda estou elaborando ela. Vou levar para a gente pensar juntos. Pensar juntos. Que é, certo, aí eu tenho 1 milhão e imagina que esse 1 milhão me dá 1%, né, de 1 milhão, dá 10 mil, não é isso? E eu quero viver sem trabalhar com esses 10 mil todo mês. Essa é o que a gente chama de liberdade financeira, viver de renda. Então a gente precisa ir construindo essa ideia. Quanto é que eu preciso ter de montante para eu ter um salário todos os meses, aquele dinheiro trabalhando para mim? Não para deixar de trabalhar. Eu não gosto dessa ideia de deixar de trabalhar, não. Eu acho que a gente tem que trabalhar até continuar, até não poder mais. Eu quero viver 100 anos e quero continuar atendendo até o fim da minha vida. Eu quero continuar trabalhando. Até porque eu gosto dessa ideia de separar trabalho de dinheiro. Eu nunca gostei dessa ideia de misturar. Para mim, o trabalho ele precisa ter muito mais prazer do que ser um trabalho por dinheiro. Porque muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente não gosta só pelo dinheiro, e isso não é nada legal. Então, quando a gente separa essas ideias, ajuda bastante. Se vocês pensam diferente, podem falar, tá? É só uma questão de opinião mesmo. Para mim, funciona assim. Então, vamos lá. Você pega o seu salário e multiplica. Alguns dizem por 120, outros dizem por 200. E aí você vai ter o valor investido para receber esse salário mensal. Então, a ideia é: você pega seu salário e multiplica vezes. Porque cada um tem um salário aí diferente, né? Então, vai fazer de acordo com o que ganha. Vou botar 200. Quando você multiplica o seu salário por 200, você vai ter esse montante, que é quanto você precisa para poder ter esse mesmo salário todos os meses sem trabalhar por ele. Recebendo, porque quem trabalha é o dinheiro, não é você. Aí, neste caso, você pode pegar o seu salário e multiplicar por 0,2 ou 0,3 para você saber quanto é que você tem que guardar todos os meses para poder ter esse montante. Alguns dizem 0,1, já vi outros dizerem 0,2, mas como a gente trabalha com a ideia de guardar 30% do que a gente ganha, são esses 30%, porque é em cima do que você ganha. Eu ganho 10 mil, então eu vou guardar 3. Desses 10 mil, eu pego esse mesmo salário, divido ele por 2, para eu saber quanto é que eu posso gastar na, nos gastos fixos. Todo gasto fixo, todo mundo já tem que ter essa noção, né? Quanto é que eu gasto de fixo todo mês? Com aluguel, condomínio, água, luz, feira, gasolina, internet, academia, tudo que é essencial para você, que todos os meses são aquele gasto. É 50% do seu salário. Então, você pega o seu salário e divide por 2 para os gastos fixos. A gente já viu isso, né? Isso é só uma revisão. 0,3 pode ser o que você vai viver, o lazer, usar como quiser, ser bem feliz. E antes
mais nada, acho que eu vou botar esse até lá em cima, que é a primeira coisa a se pensar. Antes de começar a investir, a gente pega o nosso salário e multiplica por 6. Esse aqui é a sua reserva da tranquilidade. Não gosto de falar reserva de emergência, não gosto dessa ideia de pedir por coisa ruim, né? Porque às vezes a pessoa, essa é a reserva para as coisas ruins que podem acontecer. E como a gente é co-criador da realidade, a gente sabe que tudo que a gente pensa se manifesta, então a gente não está pedindo para nada de ruim acontecer. A gente quer a reserva da tranquilidade. Ou tem outra palavra que eu gosto muito, que é uma reserva para. São os projetos. Oportunidades. Olha os alunos nota 10 ganhando chocolate. Que orgulho! Reserva da tranquilidade ou reserva das oportunidades. 6 vezes Que o seu mulher, viu? salário. A ideia aqui é que você se sinta tranquilo com qualquer coisa que possa lhe acontecer, você ter aquele dinheiro e você poder usar. Então, esse é o primeiro passo. Fez esse aqui, aí começa a pensar nas outras coisas, nos investimentos e tudo mais. Mas a primeira coisa é essa, né? Muito bem. Agora eu vou entrar na parte psicológica e vou trazer aqui uma teoria de outro livro já. É um estudo, né, de um psicólogo chamado, entendido, né, essa parte aí dos investimentos, dos cálculos. Vocês podem voltar neles quando quiserem, vai ficar gravado, mas ganhar esse entendimento de, gente, então eu tenho que pensar em 10 anos, 5 anos, 10 anos, 25 anos, 30 anos, pensar mesmo a longo prazo. Vendo o que é que eu posso começar a fazer agora, até eu ir galgando. 10 anos passa muito rápido. Não acho que é muito tempo, não. Hendricks é um psicólogo norte-americano que desenvolveu uma teoria que fala de zonas de competência, incompetência, excelência e genialidade. Ele diz que as nossas atividades ocorrem em 4 zonas: incompetência, competência, excelência e genialidade. Isso tem tudo a ver com dinheiro. Porque quem é você vivendo a sua vida profissional? Já que a gente consegue dinheiro dentro da profissão, então a gente tem que ter esse entendimento. Isso aqui abrange a psicologia da orientação vocacional. Tem pessoas que procuram a terapia para descobrir o que é que quer como profissão. Então,
eu vou trazer o que ele diz sobre cada uma dessas zonas. E vocês vão se analisar, se perceber como é que está aí na sua própria vida. Em qual dessas quatro zonas você está? A zona da incompetência. Segundo Ed Hendricks, é composta pelas atividades em que não somos bons. Outros conseguem fazê-las muito melhor do que nós. Nela, geralmente temos um emprego e trabalhamos pelo salário. Desenvolvemos uma atividade pelo dinheiro. Não nos especializamos em nada e não há paixão naquilo que fazemos. Tudo gira em torno do dinheiro, da segurança e a busca pela moleza. Segunda-feira é um peso. Sexta-feira, um alívio. O tempo se arrasta e não vemos a hora de chegar à noite ou ao final de semana para nos divertir, ter prazer e viver a vida. Para vocês não se exporem agora, escreve aí no chat. Poxa, tô aí nessa zona de incompetência. Tô vivendo isso. É importante você admitir isso para você agora, tá? Para você poder mudar. A gente só muda uma coisa quando a gente entra em contato com ela e se percebe. Essa é a zona da incompetência. Então, basicamente, são as pessoas do sextou. Elas estão super felizes porque sextou, porque elas vão poder viver no fim de semana, porque durante a semana elas estão vegetando, porque elas estão no trabalho que elas detestam. E é terrível. É uma escravidão. Não está vivendo o que quer, não não está desenvolvendo nada, trabalha pelo salário, é aquela pessoa que não é competente no que faz, porque ela não está feliz naquilo. Ok. Agora a gente vai entender a zona de competência. Quando você avança um pouco, chega à zona de competência. Vamos pensar assim, é como se fosse um segundo nível. Você tem competência de fazer certa atividade, mas outros conseguem fazê-la tão bem quanto você. Nela, você ainda tem um emprego. O trabalho ainda é motivado pela remuneração, mas outros fatores como ambição, status e poder também estimulam. Você possui algumas metas e objetivos, talvez até mesmo um propósito de vida. O dia a dia ainda é estressante, mas tem um senso de importância que vai além do que seria simplesmente um emprego. Geralmente, o profissional competente aprimora um tipo de atividade com experiência, prática e conhecimento, mas ignora seu talento. Por isso, lhe falta energia vital, que transforma o trabalho na sua missão natural de vida. Então, nessa área, você tem um emprego, mas ele não é a sua missão. Você é até bom naquilo, você até desenvolve, mas não está completamente realizado. Quem aí está nessa zona? Eu tô. Pronto, já se encontrou, né? Já se achou. Vou apresentar as próximas para você entender que tem degraus para subir. Tem coisas para viver além. Ok. Terceiro nível, a zona de excelência. Pessoas que estão nesse nível desenvolvem a sua atividade primária extremamente bem e sentem paixão pelo que fazem. Não há distinção entre lazer e trabalho. Os dois se confundem. E o dinheiro já é visto como uma consequência natural do que fazem. Você segue um chamado interior para descobrir e desenvolver os seus pontos fortes. Quem aí está nessa zona maravilhosa de excelência? Que mulher! Tô na transição.
Me sinto na competência. Eu aí já tá na zona de excelência, né? Ótimo, gente. Vamos lutar para todo mundo chegar na zona de excelência, tá? Por favor. Pelo menos, porque ainda tem outro nível. Olha, isso aqui mexeu muito comigo quando eu li isso de não há distinção entre lazer e trabalho. Me deu uma alegria no coração muito grande, que eu disse, cara, eu vivo isso. Tão bom, né? Eu sinto essa alegria muito grande de estar aqui, por exemplo, agora. Isso para mim não é trabalho, pô. É muito gostoso encontrar vocês, falar de dinheiro, trocar ideia, ficar mais inteligente, desenvolver coisas que a gente pensa, porque quando a gente pensa junto de outras pessoas é muito melhor. Ótimo, Sandro, estou pronto para o próximo nível. Então vamos lá. O próximo nível é zona de genialidade. Aqui está a atividade para a qual estamos perfeitamente adequados. Num certo sentido, todos nós nascemos com um talento. Uma atividade que conseguimos fazer melhor do que a maioria absoluta das pessoas. Uma vez que descobrimos essa atividade, ela se torna espontaneamente o centro da nossa atenção. Ela se mescla com a nossa vida, torna-se a vida. Ela flui naturalmente. Não percebemos mais distinção entre viver, descansar e trabalhar. A zona de genialidade é o encontro da curiosidade, da consistência e do desejo permanente de evolução. Suponha, por exemplo, que aos 7 anos de idade você tenha identificado seu talento natural, aquela atividade especial que fazia você se perder no tempo. É o estado de flow que a gente chama. Quando você faz uma coisa que você esquece do mundo. Você não vê a hora passar. Imagine que você tivesse transformado essa atividade na sua única coisa. A única coisa que você faz, a principal. Isso significa que todos os dias você tem dedicado o máximo de horas para se aprimorar nessa coisa. Se você tivesse começado isso com 7 anos, como é que você estaria agora? Com a idade que você tem hoje, desenvolvendo todos os dias esse talento com o maior prazer do mundo. Como é que você estaria hoje? Uma pessoa pode tornar-se competente em quase tudo, mas ela não pode se tornar genial fora da área do seu talento. Da mesma forma, ninguém consegue atingir a genialidade num emprego ou numa carreira. Você só desenvolve a genialidade quando foca no seu talento. É aí que está o seu potencial. Por isso é possível ter um emprego ou uma carreira medíocre, mas não é possível ser medíocre quando se atua sobre o talento. Quando você descobre o trilho do seu talento e o segue, uma forma interna passa a conduzi-lo, uma força interna passa a conduzi-lo, dando acesso ao campo de todas as possibilidades e da criatividade absoluta. Já fui genialidade, preciso voltar a ser, ou ser melhor que antes. É isso. Aí, depois ele vai falar sobre como desenvolver esse talento. Descobrir, né? Descobrir qual é o seu talento para poder desenvolver. Mas aí já é outro assunto e eu vou parar aqui para a gente discutir sobre isso. É muito impactante quando a gente percebe, caramba, eu estou na zona da incompetência. Já vivi muito isso, lá atrás, no passado.
Trabalhava porque tinha que trabalhar, porque tinha que pagar as contas, porque tinha que ter dinheiro, mas não fazia o que eu amava. Nem sabia o que era que eu amava, né? Passei muito tempo dentro da psicologia pensando em mudar, pensando em fazer outra coisa, pensando em desistir, pensando em até viver algumas curas que me mostrou que não, minha competência é essa aqui. E tem mais, não é só competência, não. Agora ela está virando excelência, no sentido do prazer. Quando eu digo, eu quero viver até 100 anos e quero continuar trabalhando, é exatamente sobre isso. Porque não é mais pesado como era antes. Antes o sofrimento humano me doía demais. Hoje que eu agora entendo algumas leis, já não dói. Eu já entendo que cada um está passando por aquilo que precisa. Então, não tem mais confusão sobre isso. Isso mudou muita coisa na minha forma de atender, de atuar, de trabalhar. Que lindo, dá prazer de ouvir a modalidade genialidade. É muito maravilhoso, né? Aí tem não sei se é um músico, deixa eu ver quem é aqui, que ele fala disso. Arthur Rubinstein, considerado um dos melhores pianistas do século XX. Ele diz assim: descansar? Descansar de quê? Eu, quando quero descansar, viajo e toco piano. Tocar piano para ele é tudo de bom. Não é um trabalho, não é um emprego, é a própria genialidade. E tocar piano é muito difícil. Vocês já tentaram? Minha nossa senhora. Não, gente, realmente. Eu acho que qualquer instrumento, na verdade, são muito difíceis. Você tem que se apaixonar por ele, gostar mesmo, querer ele todo dia, porque nenhum instrumento eu acho fácil, não. Pelo menos eu ainda não desenvolvi essa parte da arte na minha vida. Mas é essa sensação mesmo de, gente, eu estou fazendo o que eu vim fazer. Não é mais você fazendo, na verdade, é Deus se experimentando através de você. Essa é a genialidade. É a própria centelha divina. Imagina, você tem um prazer imenso naquilo que você está fazendo. Não vê o tempo passar. Mergulhar. Essa é a grande felicidade. Essa é a grande realização. Aí não tem como o dinheiro não jorrar para todo lado. Não tem como. O dinheiro ama quem está na zona da genialidade. Seja no que for. Seja no que for que você queira fazer. Quem aí se sente nessa zona já? Ou pelo menos vislumbrou, sabe assim, teve momentos da sua vida que você disse: "Ah, caramba, é isso aqui." Eu não tô, não, mas eu tô sentindo insight, ela tá rodando. Eu precisava desse modelo de aula hoje para entender o que é isso. Eu tô mais ou menos assim, Ótimo. ó, estou a um passo do paraíso. Muito obrigada, obrigada mesmo. Que delícia! Pronto, é nessa zona de excelência e genialidade que o dinheiro flui. Na competência, nem tanto, porque você ainda não está naquele prazer profundo. Você ainda está se esforçando, você ainda está lutando, você ainda está achando ruim acordar de manhã para ir trabalhar. Aí o dinheiro não flui. Ele fica travado, porque ele é o nível de prazer. Isso aí que a gente falou, né? Confundir trabalho com lazer. Olha que coisa maravilhosa. É muito delicioso. Acordar de manhã feliz para ir fazer o que você tem para fazer. Quem aqui acorda feliz para ir trabalhar? Eu, Hum, eu me levanto feliz. que ótimo! Mas eu acho que falta ainda, sabe? Eu acordo muito feliz, mas o meu gás acaba meio-dia. Então tem que trabalhar só metade do dia, no outro tem que ser Meio-dia. só Ai, feliz. 2 horas da tarde já estou prontinha para descansar de novo.
Então, vê, é adequar isso, então. É ter esse entendimento de como é que eu funciono. Vê, eu não trabalho de manhã, de tarde, de noite. Eu me dou intervalos. Tipo, se eu atender de manhã, de tarde eu folgo, atendo de noite. Se eu atender à tarde e à noite, de manhã, eu dou um jeito de folgar. Tem dias que realmente eu não consigo, eu atendo de manhã, de tarde e de noite. Mas, na maioria dos dias, eu procuro distribuir isso para poder esse gás continuar. Eu quero fazer o atendimento de 7 horas da manhã, assim como às 7 da noite, às 8 da noite, no mesmo gás. E para eu conseguir isso, eu preciso dos intervalos. Então, eu tenho a hora que eu vou treinar, a hora que eu vou meditar, tempo para mim, para poder voltar com essa sensação de tô pronta, Senhor, o canal está aberto. Ei, vossa mensagem. Vou só repassar aqui. Então, tu precisa descobrir isso, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer para. Eu acordo feliz, sou muito disposta de manhã e já percebi que à tarde já vou desacelerando. Então, eu tenho que fazer a maioria das coisas de manhã para de tarde eu fazer o mínimo, menos É, coisas e mas é tá isso que eu faço tranquila. mesmo. Isso, eu E também. tomar menos Acordo café. feliz, né? Ai, hoje foi um desafio, viu, Armanda? Eu não tomei café. Fiquei com aquilo na cabeça. Ah, Olha, tá vendo que o que a gente fala vai mexendo uns com os outros. meu Deus, É fiquei. impressionante. Eu não tomei café hoje, ó. Eu tô aqui. Ficou com dor de cabeça? Não, não tenho isso. Não. Ah, não tem Tomei abstinência. chá. Ótimo. Eu tô sem Vê, Guaraná e sem Red Bull desde aquele dia lá. olha, deixa eu É. situar a Daisy aqui da nossa história. É que é o seguinte, a gente estava começando a falar sobre saúde e alimentação. E aí, a gente começou a dizer, né, coisas que você come demais todo dia, toda hora e tal, que vai lhe fazer mal. Diga não para aquilo. Aí cada um de nós foi escolhendo alguma coisa. Armando era o Red Bull e o refrigerante, ele deixou, parou. Eu era meio dominada pelo café, aí eu parei, porque eu gostava demais, e eu digo, não quero que nada me prenda. Não quero ser escrava de ninguém. Então, vou dizer não para isso. Eduardo era a pipoca. Como é que anda a pipoca por aí, Eduardo? Deu uma amenizada, né? Deu uma melhorada. Eu tô desmamando, tô devagarzinho. Isso, vai ganhando a consciência, né, gente? Não é proibir, não posso mais, não é isso. Eu vou tomar café quando eu tiver vontade, sim. Eu só não quero que essa vontade seja toda hora sem parar, como tava. Mas eu Tava estou demais. rigorosa com o trigo. Sim, mas aí pela questão da saúde mesmo, realmente, aí pode mesmo virar uma proibição quando você diz, cara, isso aqui me faz mal. Eu sou diabética e o açúcar, aí eu realmente tenho que cortar. E você se sente tão forte, né? Uhum, foi. Porque eu acho que já vai fazer um mês que eu cortei essas coisas, né? Que eu já tinha comentado com vocês, industrializados, as massas e o açúcar. E cortou totalmente da minha dieta por conta da minha doença, né? Da bactéria que eu tive. E, nossa, é tão bom a sensação de você dizer assim, eu consigo, eu tô conseguindo. Ai, é É maravilhoso. muito, muito bom. Nossa, a sensação é incrível. E não faz falta. Você vai, frequenta ambientes que tem e não sinto, pronto, as pessoas me oferecem, eu não quero. Hoje eu estava no mercado, e fui comprar umas coisas e tava tendo um churrasco que a plataforma como é o nome? Da Mauricéia montou um churrasco lá e tava dando aos clientes do mercado o churrasco. Aí eles vieram e me deram uma bacinha cheia de linguiça. Aí eu, Ei, aí eu peguei por educação, claro, que o rapaz veio
lá fora do mercado para me entregar. Aí eu dei ao moço que estava atrás de mim na fila. Aí ele disse: Mas por que você não quer? Tá aparentando tá tão gostoso. Eu disse: Eu não quero. Muito obrigado, não posso comer. Aí ele: Ah, você não pode? Eu disse: Não, não posso não e também não quero. É por conta da minha saúde mesmo. Os embutidos não fazem bem para mim. Aí ele: Ah, então obrigada. Realmente, essas coisas não é bom para a saúde, não. Eu disse: Realmente não é bom. Enfim, é muito assim, não senti vontade, né? Porque antes eu tinha isso de ir para uma festa e sentir vontade, no aniversário, por exemplo, sentir vontade de comer coxinha, pastel, o bolo. Não sinto, sabe? É bom essa sensação de autocontrole, de você olhar e dizer assim, Exato. Essa é a eu palavra. escolho não querer isso, sabe? Eu escolho não querer. Eu fui a um aniversário também, sábado, que tinha muitas coisas assim, né? E eu não comi. Aí tinha frango, aí frango eu posso comer. Era um frango na brasa, que não tinha gordura. Aí eu comi, mas o refrigerante eu não coloquei na minha boca. Então, assim, é uma sensação de eu escolho. Eu não quero isso mais para mim, né? Isso não me faz bem. É uma sensação muito boa, gostosa de olhar e dizer assim, consegui, tô conseguindo. É muito bom. Isso, e Que vai mulher, viu? aumentando cada vez mais. Que mulher! Essa sensação ela vai deixando você mais fortalecido. Vê, do mesmo jeito que quando eu não me importo, deixo pra lá e como tudo que não devo, isso também aumenta. Aí eu vou ficando engordando, ficando mais triste, mais dependente, mais chateado. Aí eu como mais. O ciclo vicioso, Virtuoso. vicioso esse, aumenta. Aí quando você para pensar, decide, escolhe, sente que está no controle, aí sim você entra no círculo virtuoso. Você diz: caramba, eu mando em mim mesma. Eu posso escolher, que coisa deliciosa viver assim. Eu acordo de manhã, abro o armário e digo: bom dia, café. Hoje eu não vou tomar você. Ô, Ganhei, Gesiane, ganhei. Isso dá uma sensação muito prazerosa. Aí faz tem você um ter meme, mais motivação de treinar e por aí vai. É o quê? ô, Gesiane, tem um meme que diz que é sensação de poder, né? De poder. Mas Eu posso. o meme é sobre outras coisas, é quando você tá bebendo, quando você tá farrando e tal. É uma sensação de poder temporário, vamos dizer assim. Ah, sim, a Destrutivo. liberdade, né? A gente achar que a liberdade É, sou eu comer tudo, fazer tudo, sem pensar no amanhã. essa questão que você falou aí do armário, eu vivo tem um tempo já em casa, porque eu tô numa rotação, minha esposa tá em outra. Aí, um tempo atrás, é, por exemplo, vinho, cerveja, eu olhava assim, aí eu disse: bicho, eu não vou beber, eu não vou beber. E o vinho e a cerveja lá, na geladeira. Quando eu abria, cheio de cerveja, cheio de vinho, cheio de treta. Eu disse: meu irmão, vê mesmo, que negócio da porra, velho. É pra testar o cara mesmo. Aí, Com quando eu certeza. parei, é aquela questão que você falou. Quando eu parei de resistir, eu fui: tá bom, desculpa o tema, essa porra aí. Aí Aí ela parou e tá mais consciente, tá querendo entrar no ritmo de regime, de exercício, essas coisas. Isso, vê, não é proibir. Toda vez que a gente proíbe, dá errado. Nosso cérebro ele É, se vinga da gente. É ganhar consciência sobre aquilo. Esse é o grande poder, é a mudança psicológica na forma de pensar, na forma de ver aquela situação. Isso serve para tudo, né? A gente falou de alimentação, porque é o básico do básico. Se eu não consigo controlar a minha boca, eu vou controlar o quê? Meu Deus. Aí, quando eu consigo controlar a minha boca, eu digo: não, eu já consigo controlar a minha boca, então eu posso controlar outras coisas. Meus pensamentos, meus comportamentos. vai crescendo.
Sexta-feira, Vai sexta-feira crescer. teve um café junino aqui na agência, um negócio de cinema. Meu amigo, pense num teste que é pra mim, esse negócio. Tinha 40, umas 40 pessoas, eu acho. Aí quando eu vi a lista do Pix lá, ainda nem botou, porque eu não comi nada, velho. Eu tinha tomado minha vitaminazinha de manhã, pronto. Fiquei topado, não comi nada. Eu olhei assim, eu disse, meu irmão, que homem. Que homem! E Ei, isso eu tá virando nosso slogan agora. apaixonei, né, irmã? Apaixonei. Estou apaixonado por mim. Que Ai, mulher. mas é coisa. Sandro, o que é que você acha que precisa aí cortar, melhorar, equilibrar na sua vida? Ou essa fase aí já foi? Na minha vida, Hum. rapaz, acho que essa fase já passou, viu? Numa vibe tão boa, eu tô num nível tão bom. Ai, que Olha, delícia. eu não preciso fazer nada para agradar ninguém. Fazer nada para buscar a aprovação de ninguém. Faço o que eu gosto. Vivo do jeito que eu gosto, como que eu gosto, vou onde eu gosto, trabalho com o que eu gosto, sabe? Não me importo com nada. Não sabe o que é nada. Vivo do jeito que eu gosto. Se Que eu morrer homem. hoje, eu tô... Zerou a vida. Ah, tem muita coisa ainda para eu fazer ainda. Começou agora, próximo nível, Que Que delícia. homem. né? Que maravilha. Que homem. Que É? homem. Eu digo isso para mim todo dia. Gente, pensa no nível de energia de alta Mas eu também tô vibração. falando isso para mim aqui, tá? No espelho. Eu também tô brincando comigo. Que É mulher. bom, né? É muito bom. Muito bom. Isso libera serotonina Nossa. imediatamente. Olha, nesse momento a gente está trocando uma energia de alta vibração. Vocês percebem como ninguém usou uma palavra de atitude mental negativa? Em nenhum momento. Todo mundo está aqui só. Quero mais, manda mais universo que está muito bom. Vamos em frente, vamos além. Isso são muitos anos, né, de busca, de desenvolvimento, de transformação. Não vou nem falar que são 6 meses, não. É muito mais. Esses 6 meses a gente realmente acelerou o processo. Eu posso falar por mim, né? Eu sou uma pessoa muito mais disciplinada, muito mais, depois desses encontros da gente. Dá vontade de estudar mais, dá vontade de saber mais. Eu fico aqui, cara, eu quero levar as melhores coisas para os meus pacientes, os melhores assuntos para os alunos. Eu quero, sabe, trazer a curiosidade, a vontade desse mais. Que todo mundo tenha essa sensação que o Sandro tem aí de liberdade, de eu já vivo a vida dos meus sonhos. Meu Deus, que coisa maravilhosa de se dizer. Isso é bom demais. Então vamos em frente para a gente continuar isso. Eu quero mais. Segunda-feira tem o nosso encontro e a gente vai combinar nosso encontro presencial e Bora, é aqui, né? Vamos. vamos fazer o fechamento do 2.0 Alquimistas da Riqueza. Lembrem da nossa tarefa de casa. Qual é a nossa tarefa de casa para a segunda? Quem era eu? Quem sou É. agora? Quem eu me tornei durante esses 6 meses? No caso de hoje, durante esses 3 meses. E aí vamos ter a próxima turma em julho. Já que todo mundo está animado, tanto quanto eu, a gente vai abrir a próxima turma e vai começar com o nosso encontro presencial em Maragogi. A gente vai combinar direitinho como é que vai ser. E depois, quando eu voltar de São Paulo, eu vou trazer a proposta do próximo, como é que vai ser, o que é que vamos fazer e tudo mais, tá bom? Bom, Ótimo.
Agradeço muito por esse momento, por essa aula, pela presença de vocês. É muito bom estar com vocês. Espero que tenha trazido aqui uma luzinha, como Daisy disse aí. Eita, tava precisando disso aqui para eu entender que eu quero genialidade da minha vida. Descobrir o meu talento profundo e vivê-lo maravilhosamente bem, ajudar todo mundo através dele e ser muito feliz, ganhar muito dinheiro, ser milionária, me realizar completamente. E é isso. Gratidão, queridos. Fiquem na paz. Ai, peraí, vamos tirar uma fotinha. O nosso retrato